Bom dia, queridos. Estamos reunidos mais uma vez aqui. Vocês estão vendo esse cenário tempestuoso aqui e já estão imaginando qual é o assunto que nós vamos tratar hoje. Nosso assunto hoje é justamente um início, nós vamos dar uma introdução ao estudo do dilúvio, como ele é narrado na Bíblia. E nós vamos entrar em várias questões, não vamos conseguir resolver isso numa aula só, mas estamos prontos aqui para esse estudo. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe, que nos dê entendimento e que nós possamos passar por esses mares tempestuosos debaixo da direção de Deus. Estudo do dilúvio é um mar tempestuoso, não tenha dúvida disso. Então nós vamos pedir ao Senhor que nos dê iluminação, que nos dê sabedoria, que nos dê aquilo que nós precisamos nesse instante. Querido Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, pela oportunidade de estudar a Tua Palavra de maneira séria e buscar na Tua Palavra aquilo que ela diz, para que nosso coração possa ser edificado por ela. Queremos agradecer que o Senhor nos deixa, Senhor, esta revelação da Palavra de Deus e nos dá o Espírito Santo para que nós possamos, juntos com o Senhor, compreender, entender aquilo que o nosso coração precisa compreender acerca dessas coisas. Abençoa-nos, dá-nos iluminação ao abrirmos a Tua Palavra, dá-nos da Tua graça para entendermos e dá-nos, Senhor, sabedoria para discernir o que é bom do que não é. Em nome de Jesus, é que eu te peço. Amém. Queridos, estudar o dilúvio é entrar num território que esbarra com muita coisa e com muita coisa interessante que acontece. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha tela, para que a gente possa, desde já, começar a trabalhar esse assunto, né? Nós temos aqui uma imagem tradicional do dilúvio, né, conforme a Bíblia nos coloca. Notem, isso aqui é um barco, né? Um barco com características extremamente modernas, né? Deixa eu aproveitar aqui e pegar, né, o meu apontador aqui, olha só, características modernas com janelinha, dá até a impressão que está iluminado lá dentro, que tem luz, os animais aqui bonitinhos, todos na beira, olhando as águas, os peixes no mar. A gente já tem aqui a representação do arco-íris e, pelo jeito, o dilúvio já terminou. Pois bem, não é bem essa a imagem que a Bíblia nos dá do dilúvio. Essa é uma imagem romantizada que foi sendo acrescentada e foi sendo atualizada. Quer dizer, as pessoas têm a tendência de usar a arca. A arca é uma palavra para caixa. É uma caixa de madeira, calafetada por dentro, que é muito mais parecido com o berço de Moisés. A palavra arca usada para a arca de Noé, a mesma palavra usada para o berço de Moisés. Quer dizer, na verdade, é um caixote que flutua e que não deixa entrar água. Essa é a ideia. Ok? E quando nós vamos ver, inclusive, as medidas da arca, nós vamos dar uma olhada nisso, nós vamos ver que não é bem assim. Olha, tá vendo? Tem até aqui, eu achei interessante. Eu achei que aqui tinha uma luz vermelha, né? Não, é o meu mouse mesmo. E tal. Ok, nós temos aqui uma história de destruição, mas de renovação. Normalmente a história do dilúvio ela é muito associada à história da criação, porque nós temos em Gênesis de 1 até 11, que é a proto-história da humanidade, conforme as escrituras, nós temos um momento de criação, um momento de destruição e uma nova criação, uma recriação. E isso é uma coisa que a gente já deve ter em mente quando a gente vai ler Gênesis 6 a 8. Nós vamos introduzir o assunto hoje, não haverá tempo da gente tratar do assunto, nós vamos tratar profundamente, mas não todo o assunto, não dá para tratá-lo extensivamente. Olha só, vamos começar com a estrutura que antecede o texto narrativo do dilúvio, da grande inundação. Aliás, uma outra característica interessante, a palavra dilúvio, ela vai aparecer apenas entre os capítulos 6 e o capítulo 9, tá? A palavra dilúvio é constantemente repetida, ela tem o significado de uma chuva torrencial, é uma coisa
parece que única na humanidade, depois ela vai ser mencionada no livro dos Salmos, capítulo 29, que diz que Deus preside aos grandes dilúvios. Essa palavra dilúvio em hebraico ela é muito rara no Antigo Testamento. Ok? Então vamos lá. Vamos começar a dar uma olhada na estrutura que antecede, porque nós temos nessa estrutura o seguinte: primeiro, um retrato da humanidade, no capítulo 6. A que ponto a humanidade chegou na degradação que está colocada em Gênesis 4 e 5. Gênesis 4 e 5 mostra a degradação da humanidade, começando com o assassinato, depois com a violência, depois com a bigamia, com uma série de coisas, mas mostra também, paralelamente, um desenvolvimento da humanidade e uma retomada do louvor e do culto a Deus. Okay? Na humanidade apresentada a partir do capítulo 6, ela está totalmente corrompida. Então, disse Deus, há uma palavra de Deus ali: vou abreviar o tempo da humanidade. Quer dizer, eles vão ter 120 anos para se arrepender. Nós já vimos em aulas passadas que esses 120 anos não são de idade, mas de tempo entre esta decisão de Deus e o tempo em que ela vai se processar. Isso vai dar tempo para que, durante esses anos, a arca seja construída. Conforme os rabinos judeus, a arca levou 100 anos para ser construída. 100 anos, ok? Isso tudo conforme a narrativa bíblica. Nós estamos analisando o texto bíblico como ele nos apresenta. Depois a gente até pode tentar ver, mas existe alguma evidência científica disso? Isso não é nosso assunto agora. Nossa preocupação é o que a Bíblia diz. Então vamos lá. Há uma razão adicional. Além de estar corrompida, havia caídos na terra, os Nefilim, que é um nome que é traduzido na Bíblia por gigantes. E havia uma promiscuidade irreversível, inclusive entre os caídos, que parecem ser seres angelicais, e os homens. Então, essa promiscuidade também provocou. E aí, então, olha só, viu Deus que era mau. Isso é muito interessante, porque lá na criação, quando Deus olha, ele diz, e viu Deus que era tudo muito bom. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Depois, em Gênesis 6, ele vai dar uma sentença contrária. Viu Deus que era mal. O quê? O desígnio do coração do homem, e que a maldade estava se multiplicando à medida em que o homem se multiplicava. O homem estava se multiplicando de maneira exponencial, e a maldade se multiplicando também. Gênesis 5, 6, 5, ok? Aí Deus muda o seu rumo de ação. As palavras para mudança aqui são caracterizadas por palavras antropomórficas que mostram que Deus mudou de ideia. O texto diz, arrependeu-se. Essa semana eu estava conversando com o professor de hebraico, que eu estou estudando, e ele é rabino, ele, quer dizer, melhor, ele é judeu, ele é nascido, tem um conhecimento, é doutor em linguística, um conhecimento extraordinário. Ele estava dizendo que ele não gosta de traduzir essa palavra por arrepender-se, mas ele prefere que ele muda, ele desistiu, ele mudou de linha de ação, mudou de pensamento. Né? Do ponto de vista humano, de fato, Deus está mudando o seu modo de agir com a humanidade. Então, arrependeu-se e pesou-lhe no coração. É um antropomorfismo que aparece em Gênesis 6, 6. Vem outra palavra do Senhor. Normalmente, quando há uma palavra do Senhor, há uma decisão e algo acontece. Então, primeiro, eu vou abreviar o tempo da humanidade. Ele não vai viver para sempre, porque ele é mortal. Ele é mortal. Ele abraçou a mortalidade. E a outra palavra do Senhor, ele diz, farei desaparecer. A palavra é interessante, porque a palavra é, eu vou lavar. Eu vou lavar a terra, a face da terra, do homem e dos animais também. Por quê? Porque Deus havia dado ao homem o domínio sobre os animais. Então, quando o rei é eliminado,
aquele que está dominando, no caso aqui é vice-rei, que o rei é o Senhor, é eliminado, são eliminados todos aqueles que estão debaixo da sua direção. E, por fim, né, há um porém nessa história. E esse porém é de uma importância fundamental. Porém, Noé achou favor, achou graça. Porque foi, Noé era cheio de graça, era bom. Não, não. Noé achou graça. Achou graça. É interessante até os comentários rabínicos sobre esse texto dizem que Noé também não teve fé suficiente, ele só vai ter fé depois que ele entra na arca, depois da arca construída, que diz que ele insistiu em ficar sem entrar na arca. Isso é coisa dos rabinos, é claro, não há nenhuma evidência bíblica disso, mas que ele insistiu em ficar até a água chegar na canela dele. Quando a água chegou na canela, segundo os rabinos, ele resolveu entrar na arca. Notem, isso é interessante, porque está mostrando claramente aqui que Noé não tinha nenhuma virtude especial para ter sido escolhido. Ele foi escolhido por graça. Não havia, ele também, havia corrupção também no coração de Noé. A gente vai ver isso lá no final da história. Que a corrupção continua existindo e começa com Noé. Ele planta uma vinha e se embebeda, e se põe nu na tenda, e cria um problema tremendo para sua família. Causa, inclusive, uma maldição sobre um dos seus filhos, na verdade, recai sobre um dos seus netos. Então, notem bem, a Bíblia não está dizendo que Noé era santo. Mas depois a própria palavra de Deus vai mostrar que Noé era o pregador da justiça, que ele conviveu com os antediluvianos, tentando convencê-los da justiça de Deus. Então, ele era um homem como nós, como qualquer homem, mas que Deus o escolheu. Noé achou graça, graça diante do Senhor. Ok. Eis a história de Noé, o versículo seguinte. Nós paramos aqui no versículo 8. O versículo 9 diz assim, olha só. Eis a história de Noé. A palavra Toledô aparece aqui, é uma palavra hebraica, porque todas as vezes em que vai se contar a genealogia de alguém, que vai se contar o desenvolvimento daquela história diante de Deus, usa-se essa palavra Toledô. Nós até agora tivemos o Toledô dos céus e da terra, tivemos o Toledô, o desenvolvimento, a genealogia de Caim, depois o Toledô, ou a genealogia de Adão, e agora nós vamos ter o desenvolvimento, genealogia ou história de Noé. Então já é o quarto Toledô que aparece no livro de Gênesis, isso nos primeiros 6, 7 capítulos. Os outros Toledôs, são 10 ao todo, vão ser distribuídos no decorrer do livro de Gênesis, no princípio. Okay? Eis o Toledô de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, justo como no Salmo 1, né? Justo é aquele que busca a Deus. Ele tinha integridade de coração entre os seus contemporâneos. Outra característica de um dos seus, acho que era o avô de Noé, que andou com Deus e Deus o tomou para si, que foi Enoque. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Sem, com esse M final, né, dá origem aos semitas, Cam, que dá origem aos camitas, né, e Jafé, que dá origem aos jafetitas. A gente tem aqui uma ilustração da construção da arca, os 3 filhos de Noé trabalhando juntos, as 3 noras trabalhando juntos e tal. Agora, vocês imaginam para construir uma caixa onde coubesse um casal de cada animal, que pudesse mantê-los seguros durante a tempestade que haveria de vir, né? Quanto era necessário, né, a gente 3 homens, 4 homens com Noé, é uma história um pouco que começa a causar na gente assim, uma desconfiança. Será que aconteceu mesmo? Bom, vamos lá. Existem
outras narrativas na antiguidade falando sobre uma grande inundação. Em todas essas narrativas, essas inundações ocorrem porque os deuses estão irados com o homem. Mas há sempre, nessas outras narrativas fora da Bíblia, um Deus, um dos deuses, um dos semideuses, ou algum deles que tem pena do homem e cochicha no ouvido do homem qual é a intenção dos deuses. Isso causa uma luta e tal. Olha só, existe a narrativa bíblica do dilúvio que é diferente das outras, porque é o próprio Criador quem resolve lavar a terra e preservar uma família. E preservar também os animais juntamente com ele. Ok? Nas outras narrativas, a história é contada de uma maneira diferente. Quem sabe até mais para frente eu possa fazer um resumo numa aula sobre as narrativas extra-bíblicas do dilúvio. Algumas delas são bem interessantes e algumas muito parecidas com a história da Bíblia. A mais parecida, talvez, seja a epopeia de Gilgamesh, na antiga Babilônia. Então, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas Gilgamesh é conhecido, inclusive, como Noé babilônico. Não é a Babilônia que, no ano 500, 400 e pouco, destruiu Israel. Não, é a antiga, essa Babilônia chama Neobabilônia, a outra é a Paleobabilônia, a Babilônia que é da época dos Sumérios, ainda, a época em que grandes impérios, né, existiam, os Sumérios, os Hititas, os Acadianos, e toda aquela região da Mesopotâmia era coalhada de grandes impérios que deixaram uma literatura muito vasta, e dentre estas literaturas, a epopeia de Gilgamesh, que tem sido estudada e reestudada e reiteradas vezes. Tem ainda na Suméria o épico de Ziusudra, né, que ele estava ali espiando os deuses estavam combinando de destruir a Terra, ele ouviu e ele resolve descer e avisar todo mundo, e eles constroem um grande barco para enganar os deuses. Notem que essa ideia de enganar os deuses vai aparecer na Terra, na Torre de Babel. Torre de Babel, ok? Mas aqui, nesse épico de Ziusudra, na Suméria, ele ouviu, tá? Na versão de Atarrázes, que é lá da Mesopotâmia, também é um dilúvio causado por grandes chuvas, e há também toda essa história. Na mitologia hindu, no livro Satapatha Brahmana, Satapatha Brahmana, Matsya, que é um avatar do deus Vishnu. O que é um avatar do deus Vishnu? Os deuses indianos, eles aparecem sob várias formas. Estas formas que os deuses indianos tomam são chamados pelos indianos de avatares. Okay? Então, um dos avatares de Vishnu, o Matsya, adverte Manu, que é o primeiro homem na mitologia hindu, e o aconselha a construir um barco gigante. Por quê? Porque os deuses estão resolvendo destruir a Terra. Por quê? Por causa da maldade do homem, por causa da corrupção, por causa da guerra. Na Grécia, olha só, em Timeu de Platão, né, nos diálogos de Platão, existe um deles chamado Timeu. E no Timeu se diz que, por causa das guerras para dominar o bronze era a Ilíada de Homero utiliza somente armas de bronze, porque não havia ainda armas de ferro. Quem está estudando a gente Juízes sabe que o período dos Juízes caracteriza naquela região a existência e a construção de artefatos de ferro. Então, ainda está na Era do Bronze, essa narrativa é situada na Era do Bronze, e a história conta que Zeus ficou tão irado de ver os homens brigando pelo bronze, que ele resolveu punir a Terra com uma inundação. Prometeu
que era sempre amigo dos homens, foi Prometeu quem? Aliás, a mulher de Prometeu foi quase a Eva bíblica, porque foi ela que abriu a caixa. A caixa não era dela, mas ficou com o nome dela, chamada Caixa de Pandora, e daí todos os males saíram para a humanidade. Mas o Prometeu, ele era um semideus, na verdade, ele não era um semideus, ele era um titã, ele era um daqueles primordiais antes dos deuses e tal. E o Prometeu, que era amigo dos homens, ele resolveu avisar um dos homens, que ele tinha um apreço, chamado Deucalião, aconselhando-o a construir uma arca, uma caixa, porque o Zeus Deus do trovão, iria fazer chover sobre a terra e iria inundar tudo. Ele acabou desembarcando no Monte Parnasso. Isso é tão difundido que há relatos de dilúvios, de grandes inundações entre os maias, por exemplo, entre os tupinambás aqui, os índios brasileiros. José de Alencar, no romance O Guarani, no final, quando os guaranis atacam e vem o exército mandado pelos portugueses, e eles atacam, e o Peri vai lá para tentar salvar a Ceci, eles fogem de toda aquela guerra que estava havendo entre os índios e os brancos, né? Entre os portugueses e os brancos, e a partir dali a história começa a se tornar uma história quase que lendária, porque começa Tupã, que é o Deus, começa a mandar uma grande chuva para acabar com aquela briga entre os homens e os índios, e ele mata todos aqueles que estavam lutando, e a água vai subindo, e vai inundando, e Ceci e Peri, tentando se salvar, eles veem uma bananeira vindo e flutuando, e eles sobem em cima da bananeira, e vários animais, principalmente macacos, pulam junto com eles e tal, e eles conseguem se salvar nessa grande inundação em cima de uma palmeira. O que José de Alencar fez foi adaptar uma lenda tupinambá do dilúvio e colocou na história do Guarani, que é um clássico da literatura brasileira. Você que leu o Guarani deve lembrar disso, né? Porque você estudou direitinho, não leu nenhum resumo, só leu realmente o livro como gente séria deve fazer. Ok? Então, vamos lá. Entre os polinésios são aqueles povos lá na Oceania, gente totalmente isolada, existem relatos de dilúvios. Mas e o relato bíblico? Bom, o relato bíblico, eu quero mostrar para vocês que o relato bíblico ele tem uma unidade. E essa unidade é mostrada através de uma maneira como os judeus costumam contar as histórias. Normalmente eles introduzem um assunto, né? Eu vou colocar aqui letra A, no versículo 9, Noé antes do dilúvio. Aí apresenta no B a família de Noé. Na letra C, note que eu estou fazendo uma entrada aqui, fazendo um parágrafo para ir mais para frente, fala-se novamente da corrupção da terra. Note que essa fala já se encontrou, por isso que eu começo aqui do versículo 9, porque o versículo 1 a 8 parece uma introdução a essa história. Mostra por que Deus resolveu destruir a terra. Por causa da corrupção, da maldade e por causa principalmente da promiscuidade entre seres de natureza diferente. A gente vai ver sobre isso lá no livro de Judas, o penúltimo livro da Bíblia, diz que, como Sodoma e Gomorra, que tentou se unir a seres de natureza diferente. Bom, mas isso não vem ao caso aqui. 6, de 1 a 13, vai falar da corrupção da humanidade em termos puramente humanos. Em termos puramente humanos. Na letra D, nós vamos ter a construção da arca. E aí nós temos a letra E, que é o ápice da história. Noé entra na arca. E aí conta o que aconteceu enquanto ele esteve na arca, de 1 a 24. Do 8, de 1 a 19, já temos Noé deixando a arca. Então, note, o centro da narrativa é que ele entra e ele sai, porque Deus o salvou. Então, é uma história de salvação. Ok? Notem, eu coloco Elinha, porque ele repete mais ou menos o mesmo tema. Né? Ele entra e ele sai.
No D, ele constrói a arca. No D', ele constrói um altar. No C, ele mostra a terra corrompida. No C', que é do 8:21 até o 9:17, mostra a terra renovada, já sem a corrupção, pelo menos em tese, né? A família de Noé, que é apresentada antes do dilúvio, aqui é apresentada pós-dilúvio, e aí já começam as complicações. O próprio Noé planta uma vinha, fica bêbado, o filho mais novo vai lá, diz respeito ao pai, há uma série de coisas que acontecem. Então, mostra-se que, embora Deus lavou a terra, alguma coisa da sujeira de antes do dilúvio passou para depois do dilúvio, dentro dos corações. Ok? E, por fim, nós temos o final da história de Noé após o dilúvio, no capítulo 9, versículos 28 a 29. Ok? Gente, deixa eu fazer com vocês agora, deixa eu ver aqui, dizer para vocês o seguinte. A história que é contada na Bíblia, ela, por isso aqui você fala, puxa vida, ela é bem construída, né? Ela tem começo, meio e fim, ela tem um centro que se destaca. Sim, aparentemente, os estudiosos dizem que isso é fruto de uma junção de algumas histórias bíblicas sobre o dilúvio que circulavam entre os judeus. Então, os estudiosos começaram a ler essa história e começaram a perceber que tem umas coisas estranhas nessa história. Deixa eu mostrar para vocês o que é que acontece quando... vamos lá, deixa eu mostrar para vocês um desses estudiosos, mostrando aqui para a gente as discrepâncias. Eles atribuem uma narrativa aos sacerdotes da época do exílio e a outra narrativa a escritores da época da monarquia, que é chamado de J e P. Na verdade, esse J aqui, ele é uma narrativa pós-sacerdotal que foi recontada. Então, olha só, numa das narrativas, se você olhar, Deus vê a terra e fica irado com o que ele vê na terra. Numa outra parte diz, olha só, os nomes de Deus eles são usados de maneira diferente. Elohim, que é o nome genérico para Deus, vê a terra. Na outra parte, no versículo 5, por exemplo, capítulo 6, quem vê a terra é Yahvé, ou Jeová, ou Adonai, que é a maneira como os judeus chamam, quando eles não sabem, nós não sabemos ler as quatro letras do nome de Deus, o nome próprio de Deus. E o que Yahvé vê? Ele vê o homem corrompido. Okay? Elohim, que é Deus, constata a corrupção na terra por causa da destruição do caminho. Era constante mal o caminho do homem. Mas, na outra parte, quem constata é que o coração do homem é mau. Mas são duas coisas complementares. Sim, sim. Mas isso pode ter sido obra de um redator que fez com que essas coisas ficassem complementares, que eu acho que é a maneira correta de entender. Porque há claramente duas narrativas. E eu vou mostrar quais as coisas. Eu não concordo com todas essas diferenciações. Eu acho que os estudiosos exageram um pouquinho quando eles falam dessas diferenciações, mas aqui eu quero mostrar para vocês que elas são consideradas aqui. Então, olha só. Elohim diz que o fim de toda a carne chegou diante dele, no versículo 13. Já no versículo 6 e 7, se diz que ele se arrepende de ter feito o homem, que é uma característica bem dos documentos chamados J, porque os documentos chamados J trabalham muito com a antropomorfia, atribuindo a Deus atos humanos. Ok? Noé é declarado, antes de tudo, como justo. Já no que eles chamam de narrativa sacerdotal, no capítulo 7, versículo 1, ele só é declarado justo depois da construção. Quando a gente lê, a gente vê que ele é declarado justo aqui, a gente pensa que é uma repetição. Mas, se você analisar estruturalmente, realmente são duas declarações
parece ser, nos dois casos, a primeira vez que ela é declarada. No caso, aqui no documento J, ele é declarado justo porque ele obedeceu a Deus. Tá? Um esclarecimento. Eu não aceito a teoria de que os documentos da Bíblia são divididos em J, P, E e D, como diz a teoria chamada teoria documental. Eu acho que a teoria documental ela já foi superada, mas há algumas coisas ali que mostram para mim, nesse texto, que de fato há duas narrativas ali que foram fundidas para formar uma única narrativa. Eu vou mostrar depois por quê. A arca já estava pronta em 6:18 e Noé deve preservar um casal de cada espécie. Já, olha só, nos versículos 14 e 16, olha, pertinho, entre 18 aqui, 16 aqui, olha, Noé deve construir a arca, Noé deve preservar 7 casais de animais puros e um casal de animais impuros, conforme o 7:2. Então, esse, para mim, de fato, é uma coisa difícil de conciliar. Quantos casais de animais Noé deveria levar para a arca? Tem um texto que diz que são um casal de cada animal, sem fazer distinção. Já o documento que eles consideram como reconstruído pelos sacerdotes, os sacerdotes fazem essa diferença entre animais puros e animais impuros. Então, vamos preservar mais os animais impuros, mais os animais puros do que os impuros. Então, 7 pares ou 7 casais de animais puros e um casal de animal impuro, que é, de fato, aí você tem uma discrepância real. No caso, se diz no documento sacerdotal que o dilúvio vem imediatamente, nesse mesmo dia. Já no documento chamado Javista, o dilúvio virá depois de 7 dias. Daqui a 7 dias, e tá. Ok. No caso aqui, deve entrar na arca Noé, os filhos deles, a mulher e as mulheres dos filhos deles. Ok. Deve entrar na arca Noé e a sua casa, que pode ser maior do que isso aqui. Então, percebam que há uma certa diferença. No caso, nessa parte aqui, o dilúvio tem uma origem cósmica. As comportas do céu são abertas e são abertas também as fontes do abismo. Então, lembra que existe um domo na Terra, conforme lá a nossa narrativa da criação, Deus abriu uma janela, aquela água toda que estava em cima do céu, e as águas que estavam no fundo do abismo vêm para frente. Então, ocorre um novo caos, um tohu vavohu, como aconteceu em Gênesis 1. Já na narrativa pós-sacerdotal, segundo esse escritor aqui, aliás, deixa eu dizer uma coisa, os escritores não concordam totalmente com isso. Eu estou mostrando para vocês entenderem como estudar o dilúvio é um pouco complicado. O dilúvio tem uma origem natural, entre aspas, através da chuva. Está se falando de chuva, simplesmente. Não se fala aqui. Deixa eu pegar aqui a continuação desse texto. Olha, para um dos narradores, uma das narrativas, 7:24 e 8:3, o dilúvio dura 300 dias. Quando você vai fazer as contas, durou 300 dias. Uma outra parte, note que é muito perto, é 7:17, 8:6, né? Dura 40 dias mais 7 mais 7. Quer dizer, 7 dias antes do dilúvio, Deus avisa, entra na arca, 7 dias depois começa a cair a chuva, 40 dias cai a chuva, quando termina a chuva, a arca já pousou e tem mais 7 dias para esperar para sair da arca, para esperar as águas baixarem. Segundo a outra narrativa dura 300 dias para as águas baixarem. Nessa narrativa, Noé sai da arca, né? Mas nessa aqui ele não sai da arca, ele fica esperando 7 dias. Elohim celebra uma aliança com Noé e com a sua descendente. Já no outro texto, é Noé que erige um altar e a Yahvé queima holocaustos e, conforme essa visão aqui, aplaca a sua ira. Ok?
E a garantia de que o dilúvio não tornará a acontecer é uma garantia de sobrevivência. Deus não vai deixar o ser humano perecer na Terra. Mas aqui, a garantia do dilúvio não acontecer é uma garantia de que os ciclos agrícolas permanecerão dentro da normalidade. Percebeu? Isso é tão sério, deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha como é que eles fazem a divisão aqui. Olha só. Você tem aqui na coluna A narrativa mais antiga do dilúvio, da época monárquica. E aqui uma narrativa já vista sacerdotal, quer dizer, que pegou o documento J e fez uma revisão. Então, você vem aqui, vê que ele analisou em hebraico, e ele vai pegando aqui o texto e já fazendo a divisão. Aqui a parte do meio é a parte que o redator usa para colar os dois pedaços. Então, olha, aqui, ok, vem vindo a narrativa aqui na coluna C, de repente passa para a coluna A. Ó, Noé é um homem justo, perfeito nas suas gerações dele, com Elohim andava Noé. Ok? E aí gerou Noé, os filhos, isso é redacional, aí começa a narrativa chamada monárquica. De repente muda para cá, para a narrativa chamada javista. E vai. De repente muda para cá. Isso é uma tentativa de separar as duas narrativas e mostrar, olha, muda para cá, a cola é feita simplesmente assim, e vai mostrando que vai pulando de uma coluna para o outro, de vez em quando no meio tem um texto que ajuda a fazer a transição entre as duas narrativas, notem, e você vai ter toda essa narrativa dividida, retalhada, colocada em tiras, como se fossem duas narrativas. Deixa eu dizer para vocês, eu acredito que, de fato, há pelo menos duas narrativas nessa história. Eu realmente acredito nisso. Só que eu não acho que as coisas são tão simples assim de se analisar e de se colocar. Então, vamos ver o que é que eu acho que mostra que há duas narrativas. Há pelo menos umas 4 coisas aqui que, para mim, são decisivas. Em primeiro lugar, o dilúvio dura 40 dias ou 300 dias? Eu quero ver se eu leio com vocês hoje o texto, para a gente perceber essas diferenças e já ir marcando aqui. Ok? A segunda coisa, era para Noé levar um casal de cada animal ou 7 casais de animais puros e um casal de animais impuros? Se é essa segunda opção, como é que ele distinguiu os animais puros dos impuros se isso foi dito por Moisés, lá no Deuteronômio, lá no livro de Êxodo, Levíticos e Números? Essa distinção entre animais puros e impuros é uma distinção sacerdotal, da época em que Moisés estabelece o sacerdócio e a partir daí. Okay? Outra coisa, o dilúvio aconteceu porque choveu 40 dias e 40 noites ou porque abriram-se as comportas do céu e as portas do abismo? As duas coisas são ditas no texto. E, para mim, essas duas coisas elas demonstram que são duas narrativas diferentes. Noé entrou no mesmo dia na arca ou esperou 7 dias? Para mim, esses 4 pontos me dão uma dica muito forte de que narrativas diferentes foram trabalhadas por um único redator que transformou essa narrativa numa única, dando uma certa unidade à narrativa, mas sem deixar de mencionar as discrepâncias. A gente já viu essa questão de duas narrativas diferentes lá na história da criação. E a gente percebe que a Bíblia não está preocupada em harmonizar simplesmente, porque os judeus e os leitores bíblicos não eram burros, eles eram inteligentes. Eles tinham uma capacidade de percepção, de ver detalhes, e eles trabalhavam com a língua original, não passou desapercebido para eles essa diferenciação. Isso não é uma coisa assim que, não, é porque a gente não lê direito a Bíblia, a gente lê meio passando por cima e a gente fica com as histórias que são contadas, e não com a leitura atenta e detalhada do texto da Bíblia, que é o que nós vamos fazer nesse instante agora. Nós vamos fazer essa leitura desses textos. Nós já lemos aqui
até o versículo 8, nós já tivemos aquela introdução, que para mim é a introdução geral ao dilúvio. Deus resolveu destruir a terra, porque alguma coisa de muito errado estava acontecendo na terra, e aí vem o toledor de Noé. Era Noé um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus e gerou 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Okay? A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, note bem, Deus aqui é Elohim, tá bom? Não aparece aqui o tetragrama sagrado. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida a terra, porque todo ser humano havia corrompido o seu caminho. O que os estudiosos dizem? Que essa segunda parte aqui faz parte do outro texto. Por quê? Porque o ser humano é citado aqui. Eu acho isso um absurdo. Okay. Então disse Deus, Elohim, a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma caixa, uma arca, a palavra é a mesma da Arca da Aliança, é uma caixa que precisa ser carregada. Na minha opinião, não tem esse formato de navio, ok? Esse formato foi sendo depois desenvolvido pelos fenícios, qual é a melhor maneira de navegar e tal. Nessa época aqui nós temos uma caixa, ok? Faz uma caixa de tábuas de cipreste, que é a mesma da Arca da Aliança, e nela farás, depois eu vou falar um pouquinho sobre o cipreste, porque pode ser aqui madeira de boa qualidade, porque o cipreste é muito difícil de fazer tábua, ok? Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume. Olha que interessante. Já havia betume. Isso significa que já havia petróleo, ok? Havia lugares onde o petróleo brotava e formava o piche, que é usado também pela mãe de Moisés para colocar na arca que ela faz para o menininho, para o nenê. Ok? Então, calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados. Aí vamos dar uma olhadinha aqui. 300 côvados. Vamos pegar aqui na linguagem de hoje, versículo 14, diz assim: pegue madeira boa e construa para você uma grande barca, ok? Faça divisões nela e tape todos os buracos com piche, por dentro e por fora. As medidas serão as seguintes: 133 metros de comprimento, 133 metros de comprimento, por 22 de largura, por 13 metros de altura. 13 metros é mais ou menos um prédio de 4 andares, de 5, 4 andares mais ou menos, ok? Aí, olha só, farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura, quer dizer, uma espécie assim de espaço entre, né, a tampa para que haja ventilação. A porta da arca colocará lateralmente. Fará pavimentos na arca, quer dizer, vai ter que ter dentro pavimentos diferentes. Um embaixo, um segundo e um terceiro. Então, esse prédio de quase 3, 4 andares teria dentro 3 andares. Ok? Por que é para fazer isso? Estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Todos os animais e todos os seres viventes. Claro que aqui não inclui os seres que nadam, né? Então vamos lá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu e teus filhos e tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar. Era a responsabilidade de Noé fazer entrar na arca para os conservares vivos contigo.
das aves, segundo a sua espécie, do gado, segundo as suas espécies, de todo réptil da terra, segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a ti. Então, notem, farás entrar, mas eles virão a ti. Dá a impressão que eles viriam espontaneamente, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus, Elohim, lhe ordenara. Aí vem o capítulo 7. Disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda... Notem, já mudou aqui, não é mais Elohim. Senhor aqui, escrito todo em maiúsculo desse jeito, em versalete, é o nome de Deus. Olha aqui, tetragrama sagrado, está aqui, ó, as 4 letras. Yud, Re, Vav, Re. Yud, que equivale ao Y, Re, que equivale ao H, Vav, que equivale ao V, ou W, e o Re, que equivale ao H. Então, é YHWH, que nós traduzimos normalmente por Yahvé ou por Jeová. Então, não é mais Elohim. Mas não é o mesmo Deus? Sim. Mas note que há uma diferenciação. Por que mudou o nome? Disse Yahvé, eu vou usar Yahvé, tá? Vamos usar Adonai, que é como os judeus fazem. Disse Adonai a Noé, entra na arca, tu e tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Deus já não tinha dito isso? O que alguns dizem é que aqui parece que começa tudo de novo. De todo animal limpo, levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais imundos, 1 par, o macho e a sua fêmea. Também das aves do céu, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Isso não foi dito antes, ok? E da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Notem que nesse texto aqui não há ordem de construir a arca. Mas já foi dado no capítulo 6. Sim, mas percebam que parece que tem uma diferença aqui. Tá? Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Dos animais limpos e dos animais imundos e das aves, e de todo réptil sobre a terra, entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que depois de 7 dias, não foi no mesmo dia como no texto anterior, vieram sobre as águas, sobre a terra, as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, notem, isso aqui é bem cara de sacerdote. Você pega, por exemplo, Ezequiel, que é um livro escrito por um sacerdote, ele sempre vai dar a data exata, com dias, com mês, com tudo. Tá? No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, quer dizer, aquelas águas que estavam debaixo da terra vieram para cima, e as comportas do céu se abriram. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, entraram na arca, não era 7 dias antes? Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã, Jafé, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra, aqui está lembrando muito Gênesis, segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca.
eram macho e fêmeas que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, olha, como Elohim lhe havia ordenado, e o Adonai fechou a porta após ele. E aí vem o dilúvio, olha só. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas, levantaram a arca de sobre a terra, predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriam todos os altos montes que havia debaixo do céu. 15 côvados, 7 metros, acima deles, prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto da ave como dos animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoavam a terra e todo o homem. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra, ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Choveu 40 dias e 40 noites. A explicação normalmente que se dá é que a chuva durou 40 dias e 40 noites, mas até baixar. Mas nós vamos ver em outro lugar que as águas baixaram em 7 dias. Então, há, de fato, narrativas conflitantes, aparentemente conflitantes, no dilúvio. Olha só. Vamos lá, capítulo 9, perdão, deixa eu voltar aqui. No capítulo 9. Ah, não, é capítulo 8 ainda, perdão. Capítulo 8, para a gente terminar. Olha só. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos. Olha, lembrou-se a linguagem antropomórfica. Deus não havia esquecido. Lembrou-se aqui significa atentou novamente, chegou a hora, o tempo determinado, ok, né? Selváticos e todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas do céu. E a copiosa chuva do céu se deteve. Note, dá a impressão que a chuva continuou, né? As águas iam se escoando continuamente sobre a terra e mingaram ao cabo de 150 dias. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas do Ararat, e as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes. E aí nós vamos ter aquela história que primeiro ele manda um pombo, depois ele manda um corvo, isso também é motivo de discussão, e nós vamos deixar, por enquanto, por aqui, porque o nosso tempo já está quase acabando, e eu quero que você guarde. Semana que vem, nós vamos continuar estudando esse assunto, e vamos tratar desse assunto de maneira como, continuando a partir deste ponto, onde nós paramos aqui, e eu gostaria que você tivesse guardado aí no seu coração que nós estamos falando aqui de uma renovação da terra. Que Deus te abençoe e termina de ler o capítulo 8, capítulo 9, para a gente poder estudar na semana que vem, e quem sabe até na outra semana, para a gente fazer um resumão de tudo aquilo que a gente já aprendeu. Que Deus te abençoe, que a graça de Jesus esteja com você. As águas aqui atrás de mim, pelo jeito, não abaixaram ainda. Vai demorar quase um ano para baixar, né? Espero que até a semana que vem a gente consiga baixar essas águas e que tudo dê certo. Que Deus abençoe o teu coração, em nome de Jesus, e que a palavra de Deus tenha abençoado você nessa manhã.